Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui. Quero pedir a permissão de Deus para estar compartilhando uma série de conteúdo, uma série de conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. Então hoje, com essa permissão de eu estar disposto a transbordar isso na vida de outras pessoas, porque lá no passado eu ficava preocupado com as reações externas, com o que as outras pessoas iam pensar, mas chegou o momento que Deus me chamou e falou: filho, segue adiante, mesmo com as críticas, mesmo com medo, porque se você ficar esperando 100% para iniciar um projeto, dificilmente você vai iniciar, porque nunca vai chegar esse momento. Então comece de onde vocês estão, faça as melhores com as condições que tem, capricha que as coisas vão se encaixando e vocês vão ver que ao longo da vida diversos aprendizados com esse troca de informações, com esse network que nós conseguimos alcançar algo extraordinário. Mas de antemão já irei dizer para vocês que vai ter críticas, que vai ter uma série de transtornos, porque cada um de nós somos únicos no universo e temos as nossas capacidades, mas todos nós somos produzidos do mesmo material genético. O que vai diferenciar um ser humano do outro são as suas vontades, as suas ações, as suas características, porque Deus deu essa oportunidade para todos nós em busca dos nossos objetivos e as nossas ações é que vão diferenciar quem nós somos e aonde nós iremos chegar. E aqui hoje, com essa permissão de Deus, com toda essa bagagem que eu adquiri ao longo da vida, quero aqui hoje passar essas informações e vocês, se estiver disposto, transforme essas informações em conhecimento. Porque informação é diferente de conhecimento. Informação é aquilo que você escuta ali de uma certa forma, e se você quiser transformar isso em conhecimento, você tem que ir além, ou seja, fazer o processo da repetição, que é uma das formas de a gente aprender. Existem diversas formas de a gente aprender as coisas. Dentro da PNL, eu passo a passo sobre todos esses processos de aprendizado, mas de antemão, cada pessoa também tem a sua forma de aprendizado, ou seja, todas as pessoas, ou seja, cada um tem o seu critério de aprendizado. Umas pessoas aprendem pelo visual, outras pelo sinestésico, outra pelos auditivos. É o motivo pelo qual os nossos professores e pais deveriam estar atualizados nesse processo da educação. Mas infelizmente existem diversos sistemas de alienação e a gente acaba deixando essas prioridades de lado e lá na frente a conta vai chegar. E hoje eu estou aqui para passar para vocês diversas lições, ou seja, lições mentais que vai desbloquear você para alcançar algo extraordinário na sua vida. Porque a nossa mente é como um jardim, se você planta, se você cuida, com certeza você vai colher. Também se você não planta, também se você não cuida, nada você vai colher. É uma analogia simples, mas de uma certa forma objetiva que traz isso para diversos conteúdos. E aqui hoje eu quero agradecer a todos, peço a permissão de vocês para estar entrando na casa de vocês, ou seja, a minha voz chegar até vocês, porque lá no passado era muito difícil o conhecimento chegar para as pessoas, porque não tinha esse sistema online. E hoje as informações chegam de uma certa forma aí extraordinária. O que nós precisamos é filtrar e saber se aquelas informações têm fonte positiva ou fontes negativas. E esse processo a gente precisa estar
com esse foco, com esses objetivos para alcançar esses algo extraordinário. E eu separei algumas lições para a gente estar batendo um papo descontraído. E se algumas dessas lições fizer sentido ou você já se encaixa em algumas delas, tá tudo certo. Se não tá, tá tudo bem também, porque ninguém é obrigado a aprender, ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso está explícito dentro da nossa Constituição Federal. Então, vamos lá para as nossas lições, para os nossos aprendizados. Essa abertura também já é uma série de conhecimento motivacional. Quero dizer para vocês que ninguém motiva ninguém. É engano de vocês achar que outra pessoa vai te motivar. A motivação está dentro de você. No dia que você entender que você precisa mudar, que você precisa se transformar, isso cai como uma luva, ou seja, como uma gota d'água para fazer essa transformação. Mas se você nunca quiser mudar, nunca quiser se transformar, pode ter certeza que você vai ficar no mesmo local pela vida inteira. Porque você só muda no dia que você quiser. E aí as pessoas acham que outras pessoas é que são o culpado por tudo. Mas dá uma olhada no espelho e você vai ver diante de seus olhos que a única pessoa que está atrapalhando o seu progresso é você mesmo. Só para nós iniciar o nosso bate-papo, lembrei de uma metáfora aqui sobre essa história do espelho e vou compartilhar com vocês. Certa vez tinha um empresário e os funcionários estavam reclamando que eles não tinham oportunidade na empresa porque as pessoas que ali trabalhavam, ou seja, que habitavam dentro daquele ambiente, estava atrapalhando o progresso. E aí o patrão teve uma boa ideia, colocou lá um dia um aviso na portaria que a pessoa que tinha falecido, que falecia, que tinha falecido, era aquela pessoa que atrapalhava o progresso daquelas demais. Ou seja, ele colocou um caixão lá na quadra do esporte e falou para as pessoas se dirigirem para o velório para prestar sua última homenagem, que era a pessoa que estava atrapalhando o progresso delas. E aí, para a surpresa das pessoas, quando eles passavam, olhavam, engolia seco e saía para o outro lado, porque ele jamais imaginava que aquela pessoa era a pessoa que estava atrapalhando o progresso. E aí todas as pessoas passaram, esperaram em outra sala, todo mundo no silêncio total, e de repente o patrão chegou para palestrar e falar sobre aquele assunto. E falou da seguinte forma: vocês viram hoje quem são as pessoas que estão atrapalhando o seu progresso? É você mesmo, porque lá naquele caixão não tinha ninguém, só tinha um espelho que na hora que a pessoa olhava, o refletia, se via a si mesmo. Ou seja, é essa pessoa que está atrapalhando o seu progresso. Mas nós se deixamos levar por historinhas, contamos historinhas para não se defender e o nosso cérebro adora isso, adora essa zona de conforto, porque o cérebro humano ele veio ao mundo para o processo da sobrevivência e não para o processo de vencer. Mas está tudo certo. Se para algumas pessoas esse conteúdo está fazendo sentido, está tudo ótimo. Se não, está tudo bem também, porque ninguém é obrigado a fazer, como já citei anterior. E as lições que eu quero passar para vocês são: você sente que tem um chamado grande, ou seja, você está aqui ao mundo para você fazer algo extraordinário, ou você só veio aqui fazer número? Porque se você veio só fazer número, eu sinto muito, depois da sua partida, ninguém vai te notar sua falta, porque foi simplesmente uma passagem que você deixou de fazer algo extraordinário. Deus deu essa oportunidade para eu e você estar aqui e foi uma oportunidade extraordinária. Talvez, se você nunca ouviu falar nesse número na qual irei falar agora, você vai ficar surpreso e vai até achar que isso não é verdade. Mas dá uma pesquisada, reflita sobre o que eu vou falar. É 1 em 400
trilhões a probabilidade de um ser humano estar aqui no planeta Terra. Ou seja, entre homens e mulher fértil para poder gerar um descendente, é essa probabilidade. Você tem noção do quanto esse número é extraordinário? Se a gente ficar a vida inteira aqui contando número, nós não conseguimos chegar a essa conclusão. Ou seja, 1 em 400 trilhões. É isto mesmo, você não ouviu errado. Eu até quando eu escutei, ou seja, quando eu vi alguém falando sobre isso, eu tive que pesquisar, porque realmente eu achava que as pessoas estavam, ou seja, de uma certa forma, cometendo algum equívoco ali, porque às vezes também em algum vídeo, ao vivo, a gente fala alguma coisa e não tem como voltar. Uma palavra é como uma lança, não tem marcha ré. Falou, já era. Às vezes a palavra é libertadora e também destruidora. Então a gente precisa filtrar, pensar antes de falar. Mas eu fui em busca desses conhecimentos e vi essa possibilidade. Então, se você tem algo grande para você fazer, acredite em Deus, acredite no seu potencial e vá em busca. Mas você vai ter muitas dificuldades com as pessoas à sua volta, te puxando para baixo, porque para a gente crescer na vida, vai ter que passar muitas dificuldades, muitas dores, porque as pessoas é o tempo inteiro querendo levar você para o mesmo ambiente, para o mesmo foco, e você às vezes fica sufocado igual aquelas árvores dentro de um jardim repletas ali por ervas daninhas, querendo tirar energia para sobreviver e produzir frutos, e as ervas ali danificando. Então a gente precisa abrir a nossa mentalidade para busca desse sucesso e dessas realizações. Mas se você teve esse chamado grande, vá em busca e acredite em Deus que você com certeza alcançará tudo aquilo que você almeja. Você tem a facilidade de sonhar alto, porque tem pessoas que não têm facilidade. Quando eu falo sonho, não é aquele sonho propriamente que a gente acorda à noite, às vezes assustado com alguma coisa. É sonhar acordado, digamos assim, é você refletir com as suas imaginações. Porque se você ainda não sabe, tudo que acontece no universo acontece por duas ocasiões. Primeiro tem que acontecer na sua mente, que é o sonho propriamente dito, é a motivação que você tem. Às vezes você está ali refletindo sobre os seus objetivos e cai, ou seja, um insight ali, um pensamento chega até você e você consegue transformar aquela ideia, aquele pensamento em algo extraordinário. Porque tem pessoas que não têm essa capacidade, são aquelas pessoas que só faz o que os outros mandam, ou seja, são as pessoas mandadas e tá tudo certo, existe, tem que existir uma série de coisas, de fatores para que as pessoas, uma das outras pessoas, use essas pessoas como suporte, como muleta para poder o crescimento. O que não vale é você ficar reclamando, porque você nada faz e você quer resultado diferente. E quando você não alcança, porque não vai alcançar mesmo, se você não faz nada, como que você vai conquistar algo? Se você não planta a semente, você vai conquistar a colheita? Com certeza não. Quem come sem plantar são os passarinhos. Então, abra sua mente e venha para essa realidade, trazendo esse foco, trazendo esse objetivo. Então, se você a partir de hoje não tem, nunca sonhou, não sabe o que é que você quer na sua vida, comece a analisar esse contexto, comece a buscar esses objetivos, porque mais cedo ou mais tarde você vai conseguir algo extraordinário na sua vida. Se você, por exemplo, lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa na década de 40 e 3% das pessoas sabiam o que ela queria. Aí, quando foi 20 anos depois, foram lá em busca dessas pessoas e aquelas 3% tinha mais resultado do que os 47%. Tá vendo? Você dá para você entender o tanto e o tamanho e o poder da sua mente.
Se você não treinar a sua mente para a sua prosperidade, você vai patinar, você vai ficar patinando a vida inteira e não vai conseguir sair do local, porque a nossa mente precisa desse processo, ou seja, do treinamento hoje, amanhã e depois. Se vocês ainda não sabem, o nosso cérebro não sabe diferenciar o real do não real. É preguiçoso, gosta da zona de conforto. É nós que precisamos treinar. Mas nós não treinamos e achamos que as coisas vão mudar. É o motivo pelo qual as pessoas começam a falar que é difícil de cuidar dos seres humanos. O difícil é porque nós não cuidamos, achamos que as pessoas vão se transformar e vão fazer aquilo quando elas quiserem, quando elas crescerem, quando se desenvolverem. E aí o que, que acontece? As distrações já tomou conta de nós, ou seja, os vícios prejudiciais já se ramificou e não vai ter como tirar mais aquilo, porque você já se intoxicou de tantas substâncias tóxicas, não só substâncias alimentares, mas também substâncias tóxicas através das palavras, que ainda é pior, que é que nós não entendemos. Mas a partir do momento que nós libertamos a nossa mente, nós conseguimos entender essa reflexão. É porque é difícil as pessoas passar por esse processo de transformação, porque leva anos e anos. Às vezes você ficou obeso de tanta alimentação adquirida ao longo da sua vida. Não sei qual a sua idade, mas de repente você tem 20 anos e está obeso. Mas foram 20 anos se alimentando de substâncias tóxicas e você quer que a sua transformação aconteça em 20 minutos. Isso nunca vai acontecer. Para que você possa fazer, você tem que fazer o caminho inverso, ou seja, andar na mesma velocidade na qual você adquiriu todo aquele processo. Mas nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma, num passo de mágica, e isso não vai acontecer. É treinamento. Quando você passa a treinar, fazer essa transformação, as coisas vão mudar. Então isso é você acabar tendo esse sonho e tendo essa realização para que você possa sonhar alto, buscar os seus objetivos, buscar suas realizações, porque mais cedo ou mais tarde você vai conquistar algo extraordinário na sua vida. Você precisa se afastar de pessoas falsas. É outra lição, é outro aprendizado que nós precisamos se afastar dessas pessoas. Não é por maldade, é para o seu bem, para o bem delas, porque elas vão ficar o tempo inteiro atrás de você com as fofocas, procurando criar grupos para poder te colocar dentro de uma armadilha, alienar você dentro do sistema, e depois que você está preso dentro de uma jaula, você não tem saída. Então você precisa se libertar dessas algemas, dessas maldades da vida, principalmente dessas pessoas falsas, pessoas de pensamentos negativos que estão atrapalhando o seu progresso. Então não alimente essa substância. Quando essas pessoas se aproximar de você, você simplesmente se afaste com a humildade, sem arrogância. Não use aquelas palavras de baixo nível. Use a inteligência emocional. Nós precisamos também desenvolver essa parte da inteligência emocional. O que vem ser esse processo da inteligência emocional? É você pensar, é você agir nos momentos certos, com a intensidade certa. Você pode usar palavras pesadas, mas com a intensidade certa, no momento apropriado, não sair agindo por impulso, ou seja, conte ali até 10 segundos antes de tomar uma decisão. Analisa se você pode responder sobre aquela fechada no trânsito, sobre aquela conversa que seu parceiro, seu filho te falou. Dá uma refletida, analise se aquilo que você vai falar vai trazer uma série de transtornos.
Porque as pessoas agem por impulso, é aquelas que falam que não leva desaforo para casa. Lógico, você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, não vai levar para casa, você vai levar problemas, porque cada as reações, cada ação vai ter uma reação e cada uma dessas vai trazer consequências. Então usa dessa inteligência emocional para responder. Se você acha que não deve responder, costura a boca, ou seja, fica de boca fechada. Eu sei que vai coçar, a língua vai querer expressar para poder, mas isso vai ser um veneno tóxico que vai te intoxicando muito mais. Não sei se vocês conhecem pessoas descontroladas, não pensa, não aceita opinião e já vai falando de qualquer jeito. Não estou aqui incentivando vocês a aceitar a opinião, mas reflita se isso é verdade, se isso tem sentido ou não. Não é obrigado você concordar com todas as pessoas e ninguém é obrigado a concordar com você. Você que tem que analisar tudo aquele contexto, reflita, vê dentro do ambiente se as pessoas estão te ouvindo ou estão virando a cara, digamos assim, para você, e você vai analisar você mesmo, através de uma checagem, de uma autoavaliação, você vai entender se as pessoas estão felizes do seu lado ou não, porque tem pessoas que são falsas, se fingem de fazer, se vocês não sabem. Talvez vocês fiquem chocados agora com essa informação. A gente que conhece o processo do desenvolvimento humano e estuda, a gente sabe que 56% do gesto, da forma, fala mais do que as palavras propriamente ditas. Só de olhar você sabe se a pessoa está sendo falsa ou não. É o motivo pelo qual você vai a uma entrevista de emprego e você é reprovado. Você entregou o seu código, você falou demais. Você, às vezes, tem pessoas que falam muito, mas não fala demais. Outros nem falam e já fala demais, porque o gesto já muda tudo. E aí as pessoas é reprovada. Você não sabe do tanto, do potencial que nós, gestos humanos, nos transmite. A forma de a gente falar, o nosso gesto, as nossas informações, conta muito sobre tudo isso. Essa leitura que as pessoas fazem à volta traz muitos resultados. São por isso que muitos técnicos, muitos coaches, muitas das pessoas são eliminados daquele processo. Por quê? Porque acaba de uma certa forma transmitindo algumas reações, mesmo que através de gesto. Mas hoje, só do pensamento, as pessoas não podem abrir um certo tipo de processo. Entende mais ou menos, mas fica em questão de pai, observando toda essa realidade. Então é esses conhecimentos, essas lições que eu venho hoje transmitindo. Deus me deu essa oportunidade, Deus está compartilhando com vocês. Eu sei que ainda sei pouco, mas o que eu sei já é importante para transmitir para aquelas pessoas que ainda não sabem. E está tudo certo. Então, se você se sente uma pessoa que ainda não está 100% preparada, mas você tem vontade, está no caminho certo, porque é assim que começa, é assim que você desenvolve, porque se você ficar esperando ficar 100%, você nunca vai conseguir algo extraordinário na sua vida. E aqui eu me comprometo, me responsabilizo em passar isso para vocês. E tenho certeza que se vocês começar a agir, a pensar de uma forma diferente, plantando uma semente lá na frente, você vai ter frutos. Só que eu não vou transformar ninguém. Essa transformação tem que acontecer dentro de vocês. Lá no passado, eu comecei a estudar sobre o coach e vi que é uma profissão extraordinária. Mas tem muitos picaretas, tem muitas pessoas que agem de má fé, fala que vai transformar as pessoas e não vai transformar. Se você não quiser se transformar, ninguém profissional no mundo vai conseguir. Logicamente que tem algumas pessoas que a gente faz o quê? Um espelhamento, um tipo de rapport, ou seja, que acaba se conectando e a gente fala, eu vou seguir esse espaço. Não copiar propriamente dito,
mas ter uma visão, porque você olha para aquela pessoa e vê que aquela pessoa já conseguiu algo extraordinário, viu que aquela pessoa, com o simples gesto dela agir, dela falar, mesmo que você não conheça, mesmo que seja até pessoas que não estejam mais entre nós, mas você começa a ter uma visão diferenciada. E a partir disso você se motiva, você vai em busca da sua transformação e você consegue se transformar. Simplesmente pelo gesto, porque você ouviu, ou até mesmo por pessoas desconhecidas que você nunca viu, só de ver ela passando ou fazendo, ou seja, mesmo que seja, hoje é mais fácil isso, porque às vezes a comunicação, as transformações, chega tudo online, às vezes está do outro lado do mundo, a gente conhece pessoas virtualmente e acaba fazendo essa transformação. Diferentemente, um pouco lá do passado, que não tinha essa tecnologia, mas a tendência hoje é aumentar ainda mais esse nível de conhecimento. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar para vocês sobre a inteligência artificial. Se vocês querem ser pessoas extraordinárias na vida, estude sobre inteligência artificial. Porque daqui para frente, no meu ponto de vista, e porque eu já estudei por grandes palestrantes, só vai sobreviver dentro do mercado as pessoas que são curiosas, aquelas que têm curiosidade em aprender. Porque se assim você não fizer, você vai ficar para trás. Porque as coisas hoje se transformam muito rápido. Diferente lá do passado, da época dos meus pais, dos meus avós, que você se formava, passava a vida inteira com sua escrivaninha, passava a sua vida inteira com a sua máquina de escrever. Era isso mesmo. E aí, hoje, você a cada ano, ou menos do que isso, você tem que fazer uma transformação no seu escritório. E principalmente na sua mente. Se você assim não fizer, você vai ficar para trás, porque as informações hoje vem aí, é uma enxurrada de informação, é um tsunami de conhecimento. Então, o conhecimento que você aprendeu há 10 anos atrás, talvez hoje esteja em desuso. Só que ele serve como base, serve como suporte, serve como degrau para você seguir o próximo passo da escada. Porque, cuidado, se você quer subir uma escada já olhando para o 20º degrau, se você ainda está no primeiro, você vai se quebrar. Porque você até pode criar asa e chegar lá, mas na volta ninguém vai te segurar. Então suba degrau por degrau, mira o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Porque quando você conhece a estrada, se você tiver que voltar, você volta com humildade e você consegue também chegar lá de volta. Mas se você não conhece, chegou lá sendo levado, possivelmente se colocar você no ponto inicial, você vai se perder e não vai chegar lá. É o motivo pelo qual algumas pessoas crescem financeiramente na vida e daqui a pouco, por algum motivo, alguma forma, perdeu aqueles recursos. É normal, a gente escuta isso, a gente vê isso e conhece as pessoas. E logo em seguida as pessoas já voltaram para lá. E aí tem aqueles comentários desagradáveis que eu não posso estar falando aqui, né? Que as pessoas estão isso e aquilo, vocês devem entender aí dentro do seu raciocínio, na sua mente. O que acontece? Mas logo em seguida, essas pessoas voltam novamente, porque elas sabem desse caminho, elas só sabem chegar até lá também. Chegou naquele nível, elas param, ou seja, ela só sabe, conhece aquele ponto. Para ela romper essa barreira, para ela conquistar algo extraordinário, além disso, ela tem que romper essa outra camada, que nós chamamos sair da própria bolha. Mas isso exige também conhecimento, habilidade e você ter um network, pessoas lá de outro nível extraordinário. Por exemplo, se você é um milionário, você vai se conectar bem com as pessoas milionárias. Desculpa aí, pessoal, estou com a rinite meio atacada, mas é assim, o processo não pode parar, a gente tem que ter a continuidade. E é assim, a vida é desse jeito, cada um com suas dificuldades, está tudo certo. O que acontece? Se você é uma pessoa milionária, você vai se conectar bem com os milionários.
você não vai se conectar com os bilionários. Até você tem alguns certos pontos, mas o que que acontece? As conversas deles são diferentes da sua. Se você ainda é uma pessoa que só possui centavos, você vai ter dificuldade de se comunicar com as pessoas que já têm um certo tipo de dinheiro, ou seja, porque você não conhece o milênio ainda. Se você é milionário, você está envolvido com aquelas pessoas. As ideias daquelas pessoas vão bater. Não necessariamente, porque tem pessoas que têm o recurso, mas a mentalidade é inferior. É aquilo que eu citei. Elas foram colocadas naquele local. Pegaram ela de alguma forma e colocaram ali. E ela não sabe o que fazer. Não sei se você já viram algumas reportagens de algumas pessoas que até ganham recurso, mas elas não sabem o que fazer com aquilo. E logo elas perdem. Por quê? Porque elas não estão adaptadas, ela não treinou a sua mente. Então, se você treinar a sua mente para isso, no dia que você tiver a colheita, no dia que a sua colheita chegar, você sabe totalmente administrar a sua colheita, os seus resultados. Mas se você não treinar a sua mente, você não vai conseguir algo nunca na vida. Então é assim, a gente tem que passar por esses processos, por esses aprendizados, por essas condições, por tudo isso que acontece na nossa vida. Então hoje eu estou compartilhando, mesmo com a rinite atacada, hoje é uma segunda-feira. Segunda-feira geralmente minha rinite começa a ficar atacada aí, porque no final de semana às vezes a gente acaba tomando alguma bebida gelada, alguma coisa, e aí acaba transmitindo isso. E também nesse período agora do inverno, ou seja, aqui no Nordeste, então está um pouco mais frio e acaba tendo esse problema de irritação. Mas está tudo bem, vamos seguir em frente. Então, vocês precisam também ter todos esses conhecimentos e entender que o fracasso é uma fase. Tem pessoas que quando fracassa entram em desespero, principalmente o desespero mental. E quando você entra no seu desespero mental, dificilmente você vai conseguir se reerguer, a não ser que você procure pessoas, ou seja, profissionais adaptados para poder fazer uma reprogramação mental e mostrar para vocês o quanto importante é a gente ter uma mentalidade positiva, ficar longe das pessoas de reclamações, porque quando você treina isso, você consegue desenvolver. Sempre entender esse contexto, porque para você crescer na vida, você vai ter que passar por crises, você vai ter que passar por dificuldade. Ou seja, se a gente não tem nenhuma dificuldade, a gente vai crescendo. E no dia que realmente você precisar, você não vai conseguir sair do poço que você mesmo entrou, por causa que você não sabe aquelas dificuldades. Eu hoje gosto de dar alguns exemplos sobre a criação dos nossos filhos. Os pais de hoje estão criando os filhos aí fazendo de tudo, não ensinando a pescar. É um exemplo simples, mas que dá para a gente trazer para a realidade. Ensina os seus filhos a pescarem. Ensina os seus filhos a produzir. Se alguém passa na frente da sua casa te pedindo uma poção, você como inteligente deveria ensinar aquela pessoa a cultivar, a plantar. Mas o problema é que eu já fiz isso, já tentei fazer isso, mas as pessoas não querem, porque elas querem o fácil. Por quê? Porque alguém vai dar. Se você ensinasse essa pessoa a cultivar, provavelmente ela não ia pedir nunca mais. Certa vez eu estava na casa da minha mãe e aí chegou um cidadão pedindo feijão, farinha, que depois dinheiro, que era para poder ter uma filha especial, que era para comprar o leite dela, que era um leite especial. Eu falei, porque você não vai em tal cidade, chega lá, faz um cadastro e todo mês você pega esses alimentos, porque já é um alimento garantido dentro da nossa Constituição. Não é governo, não estou aqui falando de política, estou falando de direito adquirido pela Constituição, que são pessoas que na quais trabalha, que já transmite, ou seja, que já transborda isso para outras pessoas.
e um governo que era para estar lá justamente para fazer isso, acaba desviando para eles. E pessoas alienadas como são, acaba batendo palmo para essas pessoas. Eu jamais farei isso. Então, voltando ao nosso assunto, essa pessoa falou que dava muito trabalho ir lá nessa cidade fazer um cadastro. Ou seja, mas era mais fácil ele sair em porta pedindo. Ou seja, ouvindo das pessoas ainda uma série de coisas, porque nós sabemos que as pessoas que saem por aí pedindo vai ter que ouvir algumas coisas, algumas barbaridades, algumas palavras de baixo escalão de algumas pessoas. A pessoa que é trabalhadora, que sai vendendo, vai ouvir, imagina as pessoas que saem pedindo. Eu não queria nem estar na pele dessas pessoas. Eu agradeço a Deus por dar essa sabedoria, esse conhecimento para que eu possa hoje não ser alienado a qualquer tipo de sistemas sociais. Mas está tudo certo, é só uma reflexão, uma análise para transmitir isso para vocês. Então essas lições que eu venho passando é muito importante para que a gente possa abrir a nossa mentalidade. Mas, infelizmente, 90% das pessoas nem assistem o vídeo, porque para elas é muito fácil estar rolando telas, vídeo de 15 segundos. Quando as pessoas vão assistir o vídeo de 1 hora, não tem paciência, ou seja, não sabe o que vai fazer, ou seja, é pessoas que nunca vão se transformar. E lá na frente elas vão dizer que não teve sorte, mas a sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. É simples assim, não tem para onde correr. Então os processos que você precisa passar pela uma fase de crítica, pela uma fase crítica, por você ter dificuldade, agradece a Deus que é uma oportunidade que Ele está dando. Quando você chegar numa estrada e tiver uma barreira interrompida, agradece a Deus que talvez você está se livrando de algo muito pior. Então não acelere o processo, deixe tudo no momento de Deus. Não adianta você querer acelerar uma gravidez durante 9 meses, achando que você vai ter 2 filhos em parto normal. Você só vai ter um. Não adianta você acelerar o processo. E se você acelerar, você sabe das consequências que também não posso estar falando para vocês sobre isso. Então, tudo no processo de Deus. Agora, como que vocês querem colher no dia da plantação? O dia da plantação é diferente da colheita, é simples assim. É o processo que nós não acabamos não querendo esperar, não querendo plantar porque acha que vai demorar, mas o tempo vai passar. A única coisa que não volta é o tempo é não tem marcha ré, é contínuo, ou seja, a estrada da vida é uma linha que não tem volta. Ou seja, o trem da vida, não sei se vocês conhecem a metáfora do trem da vida, é o seguinte, o trem da vida, em alguma dessas estações, você nasce, em outras você conhece pessoas, em outras você ajuda pessoas, em outras você conhece alguém que vai